Desde os primórdios da humanidade, a ideia de um fim sempre gerou fascínio e temor. Cada geração, em algum momento, acreditou viver os seus últimos dias, seja por sinais no céu ou pelos rumores de guerra que se espalhavam como fogo em palha seca. A história está repleta de curiosidades sobre o fim dos tempos, profecias enigmáticas que falam sobre o arrebatamento. Essa promessa divina de que, em um piscar de olhos, o mundo mudaria para sempre. Mas o que há de real nisso tudo? Seria o fim algo iminente ou um mito construído ao longo dos séculos? A Bíblia, por sua vez, oferece uma perspectiva única. Em suas palavras, o arrebatamento é uma promessa para os fiéis, uma esperança que carrega em si um mistério profundo. É como se o próprio tempo estivesse dobrado, aguardando o momento em que o céu se abrirá e os escolhidos serão levados. Há quem diga que esses sinais já estão presentes em cada tragédia natural, em cada conflito sem solução. Mas será que estamos atentos? Ou simplesmente fechamos os olhos para o que está por vir? Cada catástrofe, cada movimento no cenário mundial parece apontar para algo maior, algo que ultrapassa a compreensão humana. Para muitos, o arrebatamento é uma realidade que se desenrola diante de nossos olhos, e os sinais estão em todo lugar, prontos para serem decifrados por aqueles que se atrevem a olhar. E assim, o medo e a curiosidade caminham lado a lado, criando uma atmosfera de expectativa que parece impossível de ignorar. Então, como podemos, em meio a essa avalanche de informações, discernir o que é verdade? A história nos mostra que, em tempos de crise, as pessoas tendem a buscar respostas, a procurar sinais que confirmem o que seus corações já sabem. O fim pode estar mais próximo do que imaginamos. A jornada para entender os sinais do arrebatamento começa agora. E você está preparado para descobrir o que o futuro realmente reserva? O arrebatamento, embora seja um conceito que desperta tantas discussões e curiosidades na história, é, para os crentes, uma revelação divina. Não se trata apenas de uma profecia perdida em um livro antigo, mas de uma promessa viva, pulsante, que molda a fé de milhões. Jesus Cristo, o Salvador, é a chave para essa promessa. Sua vinda e sacrifício trouxeram à humanidade a esperança de um futuro além desta vida. Um futuro que será marcado por sua intervenção direta nos eventos finais. É um plano que já está em movimento, invisível aos olhos do mundo, mas profundamente compreendido por aqueles que depositam sua confiança no Criador. A redenção dos últimos dias é uma peça central dessa revelação. Muitos esperam ansiosamente pelo momento em que os céus se abrirão e os crentes serão chamados para a eternidade. Não é uma ideia abstrata, mas uma esperança concreta que ressoa nas palavras da Bíblia, permeando a vida daqueles que aguardam o cumprimento das promessas divinas. É um resgate da corrupção e da dor deste mundo, uma separação definitiva entre luz e trevas. O que muitos talvez não compreendam é que o arrebatamento não é apenas um evento distante, mas uma consequência direta do amor redentor de Cristo. Há, no entanto, um senso de urgência que acompanha essa revelação. Cada dia que passa traz os fiéis mais perto desse momento crucial, e o tempo parece estar se acelerando. As Escrituras estão repletas de sinais e advertências, preparando aqueles que ouvem para a inevitável conclusão dos tempos. A salvação, portanto, não é apenas um conceito teológico, mas uma decisão prática que deve ser tomada enquanto ainda há tempo. A questão não é apenas se você crê, mas como essa crença molda suas ações diárias. Os crentes são chamados a viver de forma vigilante, conscientes de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Assim como alguém que aguarda um visitante importante, é preciso estar preparado, com o coração e a mente alinhados com os propósitos de Deus. Porque, no fim das contas, o plano divino não se trata apenas de um resgate futuro, mas
de uma transformação presente. A verdadeira preparação para o arrebatamento começa agora, em cada escolha, em cada ato de fé. Desde tempos imemoriais, o céu e a terra têm sido palco de sinais misteriosos que fascinam e aterrorizam a humanidade. As catástrofes naturais, com sua força incontrolável, muitas vezes foram interpretadas como manifestações divinas, um prenúncio do que está por vir. E para aqueles que observam com atenção, esses sinais parecem aumentar em frequência e intensidade. O rugir dos terremotos, a fúria dos ventos, a erupção de vulcões, tudo isso desperta perguntas profundas sobre o que está acontecendo além do que nossos olhos podem ver. A história está repleta de curiosidades sobre como essas forças da natureza têm sido associadas ao fim dos tempos. As Escrituras falam claramente sobre guerras e rumores de guerras, eventos que marcam o início de dores maiores. Os conflitos ao redor do mundo, incessantes e brutais, parecem ecoar essa antiga profecia. Cada nação que se levanta contra a outra, cada crise política que emerge, aponta para um cenário global instável, como se o próprio planeta estivesse prestes a romper. E, em meio a essas batalhas, os corações humanos se inquietam, procurando respostas para o caos que testemunham. Será que estamos nos aproximando do momento decisivo? O céu, esse vasto e insondável mistério, também se torna um palco de sinais extraordinários. Eclipses, alinhamentos planetários, chuvas de meteoros, todos esses fenômenos têm gerado interpretações ao longo dos séculos. Seriam apenas coincidências cósmicas ou algo maior está acontecendo acima de nós? A Bíblia menciona que o sol escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue antes do grande dia do Senhor. Para muitos, esses sinais celestiais são lembretes silenciosos de que o tempo está se esgotando, um convite para despertar do sono espiritual. Por isso, é essencial que os crentes aprendam a discernir o que está acontecendo ao seu redor. Não é questão de viver com medo, mas de estar alerta. Os sinais no céu e na terra são como marcadores no caminho, mostrando que a jornada para o arrebatamento está cada vez mais próxima. E, ao observarmos esses sinais, somos chamados a nos preparar, a viver com propósito e vigilância, pois o desenrolar dos acontecimentos não é por acaso, mas parte de um plano muito maior. Nos últimos tempos, a fé parece estar em declínio. O que antes era uma certeza inabalável para muitos, agora se dissolve em dúvidas e indiferença. A grande apostasia, como predita nas Escrituras, fala sobre esse afastamento em massa da crença, como se os corações se endurecessem diante da verdade. O secularismo cresce, as antigas tradições perdem sua força, e a fé que outrora sustentava nações inteiras, agora é vista como ultrapassada. O cenário que se desenha é sombrio. Uma humanidade que cada vez mais prefere confiar na sua própria sabedoria ao invés de se render ao plano divino. O secularismo, esse pensamento que exalta a razão acima de tudo, tem suas raízes profundas no coração moderno. Ele convida as pessoas a acreditarem que o progresso científico, tecnológico e cultural é suficiente para resolver todos os dilemas humanos. Entretanto, por trás dessa confiança excessiva, existe uma lacuna que não pode ser preenchida por conquistas terrenas. A promessa de soluções para todos os problemas do mundo parece distante, e enquanto muitos tentam se apegar a isso, a fé em algo maior vai se perdendo, criando um abismo espiritual. Mesmo com essa perda de fé em massa, há aqueles que permanecem firmes, lutando para manter sua crença em meio ao caos. Esses são os que veem os tempos atuais como um teste, uma oportunidade de purificação. Eles compreendem que a fé não é uma emoção passageira, mas uma âncora que mantém a alma firme quando tudo ao redor desmorona. É em tempos de grande apostasia que o verdadeiro caráter da fé se revela. Ela não desaparece diante da dificuldade,
mas brilha ainda mais forte, como uma chama no meio da escuridão. Diante de toda essa queda espiritual, a questão que surge é: como podemos manter a fé viva? A resposta não está em resistir ao secularismo com força bruta, mas em viver a fé de maneira genuína. A oração, o estudo das Escrituras e a comunhão com outros crentes são ferramentas poderosas para enfrentar a maré da incredulidade. Quem se agarra a essas práticas não apenas mantém sua fé, mas inspira os outros a fazerem o mesmo. E ao fazer isso, eles se preparam para o que está por vir, fortalecendo-se para os desafios dos últimos dias. A figura do Anticristo desperta medo e fascínio em iguais proporções. Ele é descrito nas Escrituras como aquele que enganará as nações, um líder carismático que se levantará nos últimos dias para desafiar tudo o que é santo. Mas quem será essa figura? Ao longo da história, muitas personalidades foram associadas ao Anticristo, mas nenhuma delas trouxe consigo o cumprimento completo da profecia. Ele permanece um mistério, uma sombra que ronda o futuro, aguardando o momento de sua aparição. No entanto, os sinais de sua chegada já começam a se manifestar em meio ao caos global. O perfil do Anticristo, segundo a Bíblia, é o de um líder astuto, capaz de cativar multidões com promessas de paz e prosperidade. Ele virá como uma solução para os problemas do mundo, mas por trás de suas palavras doces se esconde a verdadeira intenção de controlar e subjugar. Muitos acreditam que sua ascensão será política, com grande influência nas esferas de poder, mas outros veem nele uma figura que também terá um papel religioso, unificando diferentes crenças sob uma fachada de harmonia. Seja como for, ele será a maior oposição ao plano divino. Quando o Anticristo se apresentar ao mundo, não será com chifres ou sinais evidentes de maldade. Pelo contrário, ele virá como um lobo em pele de cordeiro, disfarçado de bondade e justiça. A humanidade, cansada de conflitos e desesperada por soluções, o abraçará de braços abertos, sem perceber o perigo iminente. Ele construirá alianças, estabelecerá uma nova ordem, e antes que se perceba, o controle estará em suas mãos. Para os crentes, esse será um período de grande provação, um teste de fé sem precedentes. A pergunta que muitos fazem é: como reconhecer o Anticristo quando ele vier? As Escrituras nos alertam para não sermos enganados por falsos profetas e líderes que prometem o que só Deus pode oferecer. Discernir seus atos, suas intenções e suas alianças será crucial. Mas mais importante do que identificar quem ele é, será a preparação espiritual. Aqueles que estão firmes em sua fé e vigilantes diante dos sinais não serão facilmente enganados. O Anticristo virá, disso não há dúvida, mas os que estiverem preparados enfrentarão esse momento com coragem e confiança no plano divino. Nos últimos dias, a figura do falso profeta se tornará cada vez mais presente. O mundo estará repleto de vozes que, sob o disfarce de santidade, propagarão mentiras e enganos. Esses falsos profetas, mencionados nas Escrituras, serão mestres na arte da manipulação, distorcendo a verdade para levar muitos ao erro. O que torna essa ameaça tão perigosa é sua sutileza. Eles não surgem como vilões declarados, mas sim como guias espirituais, líderes que se colocam no papel de intermediários entre Deus e o homem, mas que, no fundo, buscam seus próprios interesses. A habilidade de discernir o que é verdade e o que é mentira será crucial nesse período. Muitos serão seduzidos por palavras doces, promessas de prosperidade e poder. Falsos profetas oferecerão soluções rápidas para os problemas da vida, mas seus ensinamentos estarão distantes da verdade divina. Eles se aproveitarão do desespero e da confusão dos últimos dias, apresentando-se como salvadores. Em vez de apontarem para Deus, suas mensagens estarão carregadas de engano, desviando as almas para longe da fé verdadeira.
Esses falsos profetas não atuarão apenas no âmbito religioso, mas também em áreas como política e cultura. Eles usarão sua influência para moldar a opinião pública, criando divisões e disseminando ideologias contrárias aos princípios bíblicos. Essa mistura de espiritualidade com o poder temporal é um dos maiores perigos dos últimos tempos. É por isso que o estudo das Escrituras e a busca por uma relação autêntica com Deus são essenciais. Sem uma base sólida, muitos serão levados por ventos de doutrinas erradas. Mas há esperança para os que permanecem vigilantes. As Escrituras nos ensinam que a verdade sempre prevalece, e aqueles que estiverem atentos aos sinais não serão enganados. A oração, o discernimento e a comunhão com outros crentes são armas poderosas contra o avanço desses falsos profetas. Afinal, é em tempos de grande engano que a fé verdadeira se destaca com mais força. E, enquanto muitos seguirão o caminho da mentira, aqueles que mantiverem seus olhos fixos na verdade encontrarão a paz e a segurança que só Deus pode oferecer. Nos últimos dias, a violência e a maldade crescerão de forma assustadora. A Bíblia alerta que o amor esfriaria, e a humanidade, sem direção, cairia em um estado de brutalidade sem precedentes. O que antes era chocante, agora se torna parte do cotidiano. A degradação moral e o afastamento de Deus criam um ambiente propício para o florescimento de crimes, injustiças e atos de crueldade. Vemos nas páginas da história curiosidades que mostram como, em momentos de crise, a natureza humana pode revelar seu lado mais sombrio. E o cenário atual não é diferente. A maldade não se manifesta apenas em atos violentos, mas também nas pequenas corrupções diárias. Cada mentira contada, cada desvio de caráter, contribui para o avanço dessa escuridão. A sociedade, cada vez mais dividida, se torna um campo de batalha, onde o respeito e a compaixão são raridades. A Bíblia fala sobre essa multiplicação da iniquidade, e quem observa o mundo ao redor consegue sentir o peso dessa verdade. O mal não é apenas uma força externa, mas uma realidade que cresce no coração daqueles que se afastam da luz. A violência se manifesta de várias formas: guerras, assassinatos, agressões e até mesmo no silêncio da indiferença. Para muitos, a violência tornou-se uma linguagem, uma resposta ao desespero e à falta de esperança. E o mais alarmante é que, em meio a tudo isso, muitos acreditam que essa é a nova normalidade. A linha entre o certo e o errado parece cada vez mais borrada, e aqueles que ainda preservam valores morais são vistos como ultrapassados. Mas, para os crentes, essa é uma clara evidência de que os últimos dias estão se aproximando. Contudo, mesmo em meio a tanta maldade, há uma luz de esperança. A fé em Deus oferece uma alternativa a esse ciclo de violência. É através do amor ao próximo, do perdão e da justiça que os crentes podem se posicionar contra a maré de maldade que cresce ao redor. Não é uma tarefa fácil, mas é exatamente nesses momentos de maior escuridão que a luz precisa brilhar mais forte. E enquanto o mundo afunda na violência, aqueles que se mantêm firmes em sua fé encontram paz em saber que a justiça divina não tarda e, enquanto o mundo afunda na violência, aqueles que se mantêm firmes em sua fé encontram paz em saber que a justiça divina não tardará. O conceito de uma nova ordem mundial é, ao mesmo tempo, fascinante e perturbador. Por décadas, teóricos têm alertado sobre um sistema global que unificaria política, economia e religião sob um único controle. Essa ideia, que antes parecia distante e conspiratória, agora se aproxima cada vez mais da realidade. A Bíblia nos fala sobre um governo único que surgiria nos últimos dias. Um sistema que traria a promessa de paz e prosperidade, mas que, nas sombras, esconde o controle totalitário. As curiosidades da história
revelam que muitas tentativas de unificação falharam, mas agora, com os avanços tecnológicos e a globalização, esse cenário parece mais possível do que nunca. As tentativas de estabelecer uma nova ordem mundial são movidas pelo desejo de acabar com conflitos e trazer estabilidade ao mundo. No entanto, o perigo reside na centralização de poder nas mãos de poucos. Quando a política, a economia e a religião se fundem sob uma única liderança, a liberdade individual corre grande risco. O controle sobre as nações não será apenas militar ou econômico, mas também espiritual. O surgimento de uma nova ordem não apenas ameaça as liberdades, mas também é um dos sinais proféticos de que estamos nos aproximando dos dias finais. O desejo de unificação pode parecer atraente, principalmente em um mundo fragmentado por conflitos e divisões. A promessa de paz e unidade tem apelo, mas a Bíblia nos alerta que essa unificação não será conduzida por Deus, mas pelo Anticristo. Sob o pretexto de segurança e harmonia, essa nova ordem mundial buscará silenciar qualquer oposição e impor uma doutrina universal. Para muitos, isso significará a perda de sua identidade e liberdade, especialmente para aqueles que se recusarem a seguir o sistema global. Os crentes diante desse cenário são chamados a permanecer vigilantes. É fácil ser seduzido pelas promessas de uma nova ordem que trará paz, mas é necessário discernir os verdadeiros motivos por trás dessa unificação. A oração e o estudo das Escrituras são fundamentais para reconhecer o que está em jogo. Aqueles que estão atentos aos sinais compreenderão que, por trás da promessa de paz, há um controle perigoso que levará ao cumprimento das profecias dos últimos dias. A nova ordem mundial não é o início de uma era de ouro, mas o prelúdio para a batalha final entre luz e trevas. A marca da besta é, sem dúvida, um dos temas mais intrigantes e assustadores quando falamos dos últimos dias. Mencionada no livro do Apocalipse, essa marca é vista como um símbolo de lealdade ao Anticristo, algo que aqueles que rejeitam a verdade divina serão forçados a aceitar. A história nos oferece muitas curiosidades sobre como esse conceito tem sido interpretado ao longo dos séculos. Alguns acreditam que a marca será algo físico, visível na pele, enquanto outros veem nisso uma referência simbólica ao controle completo sobre a mente e o coração das pessoas. Independentemente de como ela se manifestará, uma coisa é certa: aceitar a marca é um ponto de não retorno. A tecnologia moderna tem gerado ainda mais discussões sobre a possibilidade de um sistema global de controle. Com os avanços em microchips, biometria e vigilância digital, não parece mais tão distante a ideia de que todos possam ser rastreados e controlados por um único sistema. Para muitos, esses avanços são vistos como um precursor da marca. A Bíblia alerta que ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca, o que sugere um controle econômico absoluto. Isso gera uma pergunta inquietante. Estamos nos preparando para viver em um mundo onde nossas ações e escolhas serão vigiadas e manipuladas? A aceitação da marca da besta não será uma simples escolha comercial ou política, mas um ato espiritual de rejeição a Deus. Aqueles que aceitarem a marca estarão se alinhando com o sistema do Anticristo, negando a soberania divina em troca de sobrevivência temporária. É uma decisão que carregará consequências eternas. A marca não será apenas uma ferramenta de controle, mas também uma declaração de quem você serve. E para os crentes, esse será um dos momentos mais desafiadores da história humana. A grande questão para os fiéis é: como resistir à pressão de aceitar a marca? A resposta está em uma fé inabalável e na confiança de que Deus suprirá todas as necessidades, mesmo em meio à adversidade. Os crentes são chamados a se preparar espiritualmente para esse tempo de provação, sabendo que a recompensa por resistir será muito maior
do que qualquer benefício temporário que a marca possa oferecer. A Bíblia nos garante que aqueles que permanecem firmes até o fim receberão a coroa da vida. E é essa promessa que deve guiar cada escolha nos últimos dias. Israel sempre foi uma nação central nas profecias bíblicas, e nos últimos dias, seu papel será ainda mais significativo. Desde o seu retorno como nação independente em 1948, muitos crentes têm visto isso como um cumprimento direto das profecias sobre o tempo do fim. A história nos revela inúmeras curiosidades sobre como Israel sobreviveu a séculos de dispersão e perseguição, apenas para renascer em seu território original. Este renascimento não é apenas uma questão geopolítica, mas um sinal claro de que estamos caminhando para o desfecho final dos eventos proféticos. O retorno do povo judeu à sua terra é mais do que um simples movimento populacional. É o cumprimento de uma promessa antiga, onde Deus reuniu seu povo dos 4 cantos da terra. E, com esse retorno, surge também o foco do mundo sobre Israel. Conflitos, tensões e acordos de paz envolvendo essa pequena nação têm repercussões globais, e muitos acreditam que o destino de Israel está diretamente ligado ao destino do mundo. No cenário final, Israel será o epicentro de grandes eventos, incluindo a batalha final e a vinda do Messias. Os conflitos atuais envolvendo Israel e seus vizinhos são vistos por muitos como uma preparação para o cumprimento das profecias. A Bíblia menciona que todas as nações se voltarão contra Israel nos últimos dias, e o cenário mundial parece caminhar nessa direção. Enquanto as potências globais buscam alianças e tentam negociar a paz, a tensão na região continua a crescer, e é exatamente essa tensão que muitos veem como um prelúdio para a intervenção divina, quando Deus defenderá Israel e trará juízo sobre aqueles que se opuserem a ele. Para os crentes, o que está acontecendo com Israel é um lembrete claro de que o plano divino está se desenrolando diante de seus olhos. O que parecia distante e teórico agora se torna uma realidade viva e pulsante. A Bíblia nos chama a orar por Israel, a reconhecer seu papel no desfecho dos últimos dias e a nos prepararmos para os eventos que se seguirão. A história do povo de Deus ainda está sendo escrita, e aqueles que permanecem atentos aos sinais saberão reconhecer o momento em que o fim se aproximar. Em meio aos eventos dos últimos dias, surgirão 2 figuras enigmáticas e poderosas, conhecidas como as 2 testemunhas. Mencionadas no livro do Apocalipse, elas serão enviadas por Deus como mensageiros para proclamar a verdade em um mundo mergulhado na escuridão. Essas testemunhas terão um papel vital, confrontando diretamente o poder do anticristo e alertando a humanidade sobre o iminente juízo divino. Curiosamente, sua chegada será marcada por sinais sobrenaturais, e suas palavras, cheias de autoridade, causarão tanto admiração quanto ódio. As Escrituras revelam que essas 2 testemunhas terão o poder de realizar milagres e de infligir pragas sobre a terra. Sua missão não será apenas de proclamação, mas também de julgamento. Aqueles que tentarem se opor a elas serão destruídos, demonstrando a seriedade de sua mensagem. Porém, seu destino também está traçado. Após cumprirem sua missão, elas serão mortas pelo anticristo, e seus corpos serão deixados nas ruas por 3 dias. Esse evento provocará grande alegria entre aqueles que rejeitam a verdade, mas será apenas temporário. A ressurreição dessas testemunhas será um dos momentos mais impactantes dos últimos dias. Depois de 3 dias, elas voltarão à vida diante dos olhos do mundo, um sinal claro de que o poder de Deus é superior a qualquer força terrena. Esse evento despertará muitos corações e será um divisor de águas, separando aqueles que permanecerão fiéis à verdade, daqueles que continuarão a seguir o caminho da perdição. A ascensão das 2 testemunhas ao céu será o testemunho final de que o tempo de arrependimento
está chegando ao fim. Para os crentes, as duas testemunhas são um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não abandona seu povo. Elas trarão uma mensagem de esperança e advertência, mostrando que, apesar da maldade crescente, há um plano divino em ação. Elas são um símbolo da justiça de Deus, que não permitirá que a escuridão triunfe. E assim como no passado, quando Deus enviou profetas para guiar seu povo, Ele enviará essas duas testemunhas para iluminar os corações em meio à escuridão final. O templo em Jerusalém sempre foi o coração espiritual de Israel, e nos últimos dias, ele se tornará um dos sinais mais claros de que o fim está próximo. A Bíblia nos fala da reconstrução do terceiro templo como um marco fundamental no desenrolar dos eventos finais. Para muitos, o simples fato de que esse templo ainda não foi reconstruído gera curiosidade e especulação. Mas as profecias garantem que ele será erguido novamente. A história nos revela que o templo sempre foi um lugar de encontro entre Deus e o homem, e sua reconstrução será um símbolo do retorno da presença divina em meio à humanidade. A reconstrução do terceiro templo não será apenas um evento arquitetônico. Ele será o palco de grandes acontecimentos proféticos, incluindo o surgimento do Anticristo, que se colocará dentro do templo como se fosse o próprio Deus. Esse ato de profanação será um sinal inequívoco de que o tempo do fim chegou. Para os crentes, o templo será tanto um lugar de alerta quanto de esperança, pois sua reconstrução é parte do plano divino, mas também será o local onde grandes conflitos espirituais se manifestarão. A importância espiritual do templo vai além de sua estrutura física. Ele representa a aliança de Deus com o povo de Israel e sua promessa de redenção. A história do templo é repleta de curiosidades, desde sua primeira construção pelos israelitas até sua destruição. A expectativa de sua reconstrução desperta sentimentos profundos em crentes ao redor do mundo, pois sabem que, quando ele for erguido novamente, será o início de um novo capítulo na história da humanidade. O templo será o centro de adoração, mas também será o epicentro da batalha entre luz e trevas. Para os fiéis, o templo é um chamado à vigilância. Sua reconstrução será um sinal claro de que o arrebatamento está próximo, e aqueles que estão atentos aos sinais não devem ser pegos de surpresa. A preparação para esse momento envolve mais do que simples observação dos eventos mundiais. Ela requer um coração e uma mente prontos para o que está por vir. A restauração do templo em Jerusalém é o lembrete de que o plano de Deus está em movimento, e cabe aos crentes estar preparados para o desenrolar dos últimos dias. O período da tribulação é descrito como um tempo de angústia sem precedentes, algo que a humanidade jamais experimentou. A Bíblia nos fala de 7 anos em que o caos e o sofrimento dominarão a terra, marcando o auge da resistência contra o plano divino. Este período será uma verdadeira prova para aqueles que ainda estiverem no mundo, e os crentes que viverem esse tempo precisam estar prontos para enfrentar desafios que vão além da compreensão humana. A tribulação não será apenas uma sequência de catástrofes naturais, mas um teste espiritual profundo, onde o destino eterno das almas será decidido. Os eventos cataclísmicos que marcarão a tribulação já foram descritos nas Escrituras: terremotos, fomes, pragas e guerras devastadoras. Cada um desses eventos será uma manifestação da ira divina, um lembrete de que o julgamento de Deus está sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, esses eventos serão sinais claros de que a salvação está próxima para aqueles que permanecerem fiéis. Durante esse período, muitos serão tentados a abandonar sua fé em troca de alívio temporário, mas é exatamente nesse momento que a perseverança será mais necessária. Além dos desastres físicos, a tribulação também trará uma batalha espiritual intensa. O surgimento do Anticristo e sua busca por controle total sobre a humanidade
será uma das maiores provações para os crentes. Aqueles que recusarem a marca da besta serão perseguidos e mortos, e o mundo se tornará um campo de batalha espiritual, onde a fé será a única arma eficaz. A tribulação será um tempo de escolhas radicais, onde cada decisão terá consequências eternas. Esse período de escuridão espiritual será, ao mesmo tempo, uma oportunidade para a purificação daqueles que permanecem firmes. Os crentes que se preparam para a tribulação devem fazê-lo tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Não é um período para o qual se possa preparar com base em recursos materiais, mas em uma fé sólida e uma confiança inabalável em Deus. A tribulação será, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis da história, mas também será uma oportunidade para que a fé se manifeste de forma mais brilhante do que nunca. Aqueles que permanecerem fiéis durante esse período receberão a coroa da vida e entrarão na presença de Deus com alegria, sabendo que venceram a batalha final. A igreja é frequentemente descrita como a noiva de Cristo, e nos últimos dias, o clamor dessa noiva será mais forte do que nunca. Enquanto o mundo se desfaz em caos, aqueles que pertencem a Deus levantarão suas vozes, clamando por resgate, ansiando pelo dia em que Cristo retornará para buscar seu povo. Esse clamor é um grito de esperança em meio à tribulação, uma certeza de que, apesar das dificuldades, o Senhor não se esqueceu de seus escolhidos. A história da igreja está repleta de momentos em que os fiéis clamaram por ajuda divina, mas nos últimos dias esse clamor atingirá seu ápice. O clamor da noiva é mais do que um pedido de socorro. É uma expressão de profunda confiança na promessa do arrebatamento. Assim como uma noiva espera ansiosamente pelo noivo, os crentes aguardam com expectativa o momento em que Cristo retornará para buscá-los. Esse anseio se intensifica à medida que os sinais do fim se tornam mais evidentes. Cada sofrimento, cada dificuldade enfrentada no mundo só aumenta o desejo de estar com o Salvador. E é exatamente nesse período de tribulação que a fé se fortalece, pois o clamor da noiva é movido pela certeza de que Deus cumprirá sua promessa. Mas o clamor da noiva não é um grito passivo. É uma chamada à ação, à preparação espiritual, para estar pronta quando o noivo chegar. A igreja é chamada a se purificar, a se santificar, a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, sabendo que o tempo é curto. Esse clamor também é uma voz que ecoa para o mundo, alertando aqueles que ainda não conhecem a verdade de que o tempo da graça está chegando ao fim. O chamado para que todos estejam preparados é urgente, pois quando o noivo vier, não haverá mais tempo para hesitações. A esperança no arrebatamento é o que sustenta a noiva nos últimos dias. Enquanto o mundo se desmorona, o povo de Deus mantém seus olhos fixos no céu, sabendo que o resgate está a caminho. E, assim como nas parábolas de Jesus, a noiva que estiver pronta será recebida com alegria, enquanto aqueles que não se prepararam serão deixados para trás. O clamor da noiva é um clamor de fé, de esperança e de confiança inabalável no plano divino. E esse clamor continuará até o dia em que as trombetas soarem e o Senhor descer para buscar sua noiva. O arrebatamento, o momento aguardado por crentes em todo o mundo, será o ponto culminante dos últimos dias. Descrito como um grande resgate, ele ocorrerá de maneira repentina, como um relâmpago que cruza o céu. Em um instante, aqueles que pertencem a Cristo serão tirados deste mundo, e o caos que restará será um sinal claro de que o tempo da graça chegou ao fim. O arrebatamento não será apenas um evento sobrenatural, mas também um ato de misericórdia, onde os escolhidos serão poupados da ira que está por vir. Curiosidades da história e da profecia sempre apontaram para este momento como o clímax de tudo o que foi predito. A Bíblia nos fala que, no momento do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
e depois os que estiverem vivos serão transformados em um piscar de olhos. A transformação dos corpos será um dos aspectos mais impressionantes desse evento. O que antes era mortal se revestirá de imortalidade, e aqueles que eram frágeis serão renovados com a glória celestial. Para os que permanecerem firmes na fé, o arrebatamento será o cumprimento da esperança que os sustentou durante as tribulações. É o grande encontro entre Cristo e sua noiva, o início de uma nova era de paz e justiça. Mas o que acontecerá com os que forem deixados para trás? Para muitos, esse será um momento de desespero e confusão. A ausência repentina de milhões de pessoas será impossível de ignorar, e as explicações tentarão racionalizar o inexplicável. No entanto, a realidade é que aqueles que rejeitaram a verdade serão lançados em um tempo de grande angústia. O arrebatamento, portanto, não será apenas um resgate para os crentes, mas também um último chamado de alerta para os que ainda não aceitaram a salvação. O tempo para decidir se encurta a cada dia. Para os crentes, o arrebatamento é um motivo de grande alegria e expectativa. Saber que o Senhor pode voltar a qualquer momento é um incentivo para viver de forma santa e vigilante. Mas essa expectativa também traz uma responsabilidade: estar preparado. Assim como a noiva que aguarda o noivo, os fiéis devem estar prontos, com suas lâmpadas cheias de óleo, aguardando o som da trombeta. Porque no final, o arrebatamento será a separação final entre aqueles que escolheram seguir a Cristo e aqueles que rejeitaram a verdade. Após o arrebatamento, o mundo será marcado por grande tumulto, mas esse não será o fim. A segunda vinda de Cristo será o momento em que ele descerá à terra em triunfo, trazendo justiça para o mundo. Ao contrário do arrebatamento, onde ele vem para buscar a sua igreja, na segunda vinda, ele virá como rei e juiz. O Senhor não mais estará oculto, mas todo olho o verá, e todo joelho se dobrará diante dele. A história da humanidade estará chegando ao seu clímax, e aqueles que resistiram à sua verdade finalmente enfrentarão o julgamento divino. É o retorno triunfante de um rei, para estabelecer seu reino de justiça. Essa segunda vinda será precedida por eventos catastróficos e sinais inconfundíveis. As Escrituras falam de escuridão cobrindo a terra, estrelas caindo do céu e tremores que abalarão as nações. As forças do mal, que por tanto tempo dominaram o mundo, serão destruídas pela simples palavra da boca de Cristo. Ele voltará com poder e glória, acompanhado de seus anjos e dos santos que foram arrebatados. É o momento da restauração completa, onde a justiça será finalmente estabelecida e o domínio do mal chegará ao fim. A segunda vinda também marcará o início de um reinado de 1000 anos, conhecido como o Reino Milenar de Cristo. Durante esse tempo, ele governará com justiça, trazendo paz e prosperidade à terra. Será um tempo de cura para as nações, onde o sofrimento e a opressão serão eliminados. Para os crentes, será a realização das promessas de Deus. Eles reinarão com Cristo, compartilhando de sua glória e experimentando a plenitude da vida em sua presença. Será um tempo de renovação, onde tudo o que foi destruído pelo pecado será restaurado. Aqueles que esperam pela segunda vinda de Cristo não o fazem com medo, mas com alegria. É o triunfo do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. É o cumprimento de todas as promessas que sustentaram os fiéis ao longo dos séculos. Para os que resistiram a ele, será um dia de juízo. Para os que o aguardaram, será um dia de vitória. A justiça divina será manifestada plenamente, e o reino de Cristo será estabelecido para sempre. E com isso, o fim da história humana, tal como a conhecemos, abrirá caminho para a eternidade. O Armagedon, o campo de batalha final entre o bem e o mal, é descrito como o confronto decisivo que determinará o destino da humanidade. Este evento não será apenas uma guerra física, mas uma batalha espiritual entre as forças de Deus
e as forças das trevas. A profecia bíblica aponta para o Vale de Megido, em Israel, como o local onde as nações do mundo se reunirão para lutar contra o Senhor. As curiosidades da história e da geografia desse lugar o tornam ainda mais simbólico, pois muitas batalhas decisivas ocorreram ali ao longo dos séculos. Mas essa será a última, a que encerrará de vez o domínio do mal. As nações, unidas sob o controle do Anticristo, marcharão contra Israel, sem saber que estão, na verdade, caminhando para sua destruição. Esse exército colossal, armado até os dentes, estará determinado a desafiar o poder de Deus. Mas, assim como em muitas outras batalhas da história, onde o poderio militar não garantiu a vitória, no Armagedon, a força humana não terá chance diante do poder divino. O Senhor Jesus Cristo retornará com seu exército celestial, e com uma palavra de sua boca, ele aniquilará as forças do mal. Essa batalha será rápida e decisiva, deixando claro que o mal nunca prevalecerá. O Armagedon é um símbolo da rebelião final do homem contra Deus. Ao longo da história, vimos muitas tentativas de desafiar a autoridade divina, mas nunca em uma escala tão global e organizada. Essa última resistência será marcada pela cegueira espiritual daqueles que, mesmo diante dos sinais inconfundíveis, se recusam a se render ao plano divino. A Bíblia nos ensina que o orgulho e a rebelião sempre precedem a queda, e no Armagedon, o orgulho da humanidade atingirá seu ápice. Contudo, será nesse momento que Deus mostrará sua soberania, restaurando a ordem e a justiça. Para os crentes, a Batalha de Armagedon não é um evento a ser temido, mas uma demonstração final da vitória de Deus. Aqueles que permaneceram fiéis até o fim verão o triunfo da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira. Esse momento, que marca o fim das forças do mal, também anuncia o início de um novo tempo de paz e justiça. O Armagedon não é apenas uma batalha, mas a conclusão do grande conflito entre o bem e o mal, onde Deus, mais uma vez, mostrará que sua vontade é soberana e que seu reino será estabelecido para sempre. O juízo final é o momento em que todo ser humano, de todas as épocas, se apresentará diante do trono de Deus para ser julgado. Essa é a cena mais solene de toda a sua história, onde o destino eterno de cada alma será decidido. O que diferencia esse julgamento de qualquer outro é que ele será totalmente justo e imparcial. As Escrituras nos ensinam que os livros serão abertos, e tudo o que foi feito, em segredo ou em público, será revelado. Nenhum detalhe será esquecido, e cada pessoa será julgada conforme suas obras e sua fé. É o ponto final da jornada humana, onde as decisões tomadas ao longo da vida se transformam em consequências eternas. A separação entre salvos e perdidos é um dos aspectos mais dolorosos desse momento. Aqueles que aceitaram a verdade e seguiram a Cristo receberão a vida eterna, enquanto os que rejeitaram o plano de salvação enfrentarão a condenação eterna. Para muitos, esse é um conceito difícil de aceitar, mas o juízo final é a expressão máxima da justiça divina. Deus, em sua misericórdia, ofereceu o caminho da salvação a todos, mas também respeita as escolhas individuais. Esse julgamento será a confirmação de que, apesar de todo o sofrimento e confusão do mundo, a justiça sempre prevalece. O juízo final não é apenas um evento de punição, mas também um momento de recompensa. Aqueles que perseveraram na fé, que enfrentaram as tribulações com coragem e mantiveram sua confiança em Deus, serão recompensados com uma eternidade ao lado do Criador. As dores e lutas da vida terrena não serão esquecidas, mas sim recompensadas com glória eterna. Para os crentes, o juízo final é um momento de celebração, onde eles ouvirão as palavras que tanto esperaram: "Bem está, servo bom e fiel." Para aqueles que ainda têm dúvidas sobre seu destino, o tempo de decisão é agora.
O juízo final será o fim de todas as chances de arrependimento. A oportunidade de escolher o caminho da vida eterna está ao alcance de todos enquanto há tempo. A Bíblia nos adverte para estarmos prontos, pois esse dia virá como um ladrão, inesperado e inevitável. E, quando o juízo final chegar, cada pessoa estará diante de Deus, não como parte de uma multidão, mas individualmente, encarando a eternidade com base nas escolhas que fez enquanto ainda caminhava pela terra. Após o juízo final, a Bíblia nos revela que Deus criará um novo céu e uma nova terra, um lugar onde a dor, o sofrimento e o pecado não mais existirão. Esse será o lar eterno dos redimidos, onde toda lágrima será enxugada e a comunhão com Deus será plena. Para muitos, essa promessa é a maior fonte de esperança, um futuro glorioso que supera todas as dificuldades da vida presente. A criação atual, marcada pela corrupção e pela imperfeição, será restaurada à sua forma original, mas dessa vez sem a presença do mal. É o início de uma nova era, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. A descrição do novo céu e da nova terra nas Escrituras é cheia de beleza e esplendor. Imagine um mundo onde não há mais morte, luto, dor ou doença. Um lugar onde a criação canta em harmonia com o Criador e onde o homem finalmente vive em perfeita unidade com Deus e com seus semelhantes. A história nos mostra muitas utopias sonhadas pela humanidade, mas nenhuma delas chega perto do que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Este será o cumprimento de todas as promessas, a restauração completa do plano divino. A vida eterna em comunhão com Deus é mais do que uma existência sem fim. É uma existência plena. Cada dia será vivido em constante adoração, alegria e realização. Não haverá mais angústias, preocupações ou pecados para nos afastar da presença divina. O novo céu e a nova terra são o prêmio final para aqueles que perseveraram na fé, que não se deixaram abalar pelos desafios do mundo. Para muitos, pensar nesse futuro traz uma paz profunda, pois sabem que a eternidade com Deus é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Os redimidos, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, habitarão essa nova criação e experimentarão a vida como ela deveria ser desde o início. A história, com todas as suas curiosidades e mistérios, terá chegado ao seu fim. O tempo de provar a fé terá acabado, e o tempo de desfrutar da presença de Deus começará. Para os crentes, o novo céu e a nova terra representam a consumação de todos os desejos mais profundos da alma. É o lugar onde finalmente estaremos em casa, na presença eterna do nosso Criador. A Nova Jerusalém é descrita nas Escrituras como a cidade celestial prometida aos redimidos, o lar eterno daqueles que foram escolhidos por Deus. Ela descerá do céu, adornada como uma noiva para seu noivo, e será o centro da vida eterna para os que perseveraram na fé. Suas ruas de ouro, muros de pedras preciosas e portões de pérolas são apenas símbolos de uma realidade muito mais profunda: a perfeita comunhão com Deus. A Nova Jerusalém não será apenas um lugar físico, mas um estado de plenitude onde todas as promessas divinas serão cumpridas. A Bíblia descreve a Nova Jerusalém com detalhes impressionantes. Ela terá 12 portões, representando as 12 tribos de Israel, e 12 fundamentos, representando os 12 apóstolos. Cada detalhe da cidade reflete a perfeição e a glória de Deus. Mas o que mais chama a atenção é que, nessa cidade, não haverá templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro serão seu templo. Não haverá necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a iluminará. A presença constante de Deus é o que torna essa cidade o verdadeiro lar dos eleitos, onde não haverá mais separação entre o Criador e sua criação. Os habitantes da Nova Jerusalém serão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eles caminharão em paz pelas ruas da cidade,
sem medo, sem dor, sem tristeza. Será um lugar de eterna alegria e adoração, onde todos os redimidos viverão em perfeita harmonia. A vida na Nova Jerusalém será marcada por uma comunhão ininterrupta com Deus, uma realidade que ultrapassa qualquer experiência terrena. Para muitos crentes, pensar na Nova Jerusalém traz um sentimento de esperança e conforto, sabendo que, ao final de todas as provações, esse será o destino final. A Nova Jerusalém é a recompensa final para aqueles que viveram pela fé. É o lugar onde os eleitos desfrutarão da eternidade com Deus, experimentando o amor, a paz e a alegria perfeitos. Não será apenas uma cidade de esplendor físico, mas de verdadeira realização espiritual. Para os que perseveraram, este será o lugar onde todas as lágrimas serão enxugadas, onde a morte será vencida e onde o propósito eterno de Deus se concretizará. É o destino que aguarda os crentes, a realização de todas as promessas feitas por Deus ao longo da história. Nos últimos dias, os anjos terão um papel fundamental no cumprimento das profecias e na proteção dos eleitos. Desde o início da criação, os anjos têm servido como mensageiros e guerreiros de Deus, e nos eventos finais, sua presença será mais visível do que nunca. As Escrituras nos mostram que eles estarão ativos em todos os momentos cruciais, desde a proclamação dos juízos até a separação dos justos e dos ímpios. A história está repleta de curiosidades sobre o papel dos anjos, mas o que veremos nos últimos dias será uma manifestação completa de seu poder e autoridade. Os anjos serão os mensageiros que proclamarão o Evangelho eterno a todas as nações, dando à humanidade uma última chance de se arrepender. Eles também serão os executores dos juízos divinos, derramando as pragas sobre a terra e trazendo o julgamento de Deus sobre aqueles que se rebelaram contra ele. Além disso, os anjos terão a tarefa de reunir os eleitos dos 4 cantos da terra no momento do arrebatamento. Sua presença será tanto uma bênção para os crentes, quanto um sinal de terror para aqueles que rejeitaram a verdade. Um dos momentos mais significativos será quando os anjos separarem os justos dos ímpios no juízo final. Como ceifeiros na colheita, eles serão encarregados de reunir os que pertencem a Deus e de afastar os que se rebelaram. Essa imagem é poderosa, pois reflete a seriedade do julgamento final. Os anjos, seres que serviram fielmente ao longo da história, agora atuarão como agentes da justiça divina, garantindo que nenhum erro seja cometido e que cada pessoa receba conforme suas obras. Para os crentes, a presença dos anjos nos últimos dias é um sinal de segurança e proteção. Eles serão enviados para proteger aqueles que pertencem a Deus, guiando-os e guardando-os em meio às tribulações. A Bíblia nos ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. E nos momentos finais, eles estarão mais próximos do que nunca. Saber que os anjos estão ao nosso lado nos últimos dias traz um conforto profundo, lembrando-nos de que não estamos sozinhos nessa jornada para o cumprimento das promessas divinas. Estar preparado para os últimos dias não é apenas uma questão de saber o que está por vir, mas de viver com um coração alinhado com Deus. A preparação espiritual é o fundamento para enfrentar o que está por acontecer, e ela começa com uma vida de oração e vigilância. A Bíblia nos adverte para estarmos sempre prontos, como servos que aguardam o retorno de seu mestre, sem saber o dia ou a hora. O tempo para se preparar é agora, pois quando os eventos finais começarem a se desenrolar, não haverá mais espaço para dúvidas ou indecisões. É necessário estar firme na fé, como uma árvore profundamente enraizada. A oração é uma das armas mais poderosas que temos à nossa disposição. Ela não apenas nos conecta a Deus, mas também nos fortalece espiritualmente para os desafios que estão por vir. Jesus nos ensinou a orar e vigiar, para que não sejamos pegos desprevenidos. Além disso,
o estudo das Escrituras é fundamental. A Palavra de Deus é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, e é nela que encontramos as respostas para as questões que surgem nos tempos difíceis. A preparação espiritual requer uma mente e um coração imersos nas verdades eternas. A santidade é outro aspecto crucial da preparação. Viver uma vida que reflita os ensinamentos de Cristo é a maneira mais clara de estar pronto para os eventos que se aproximam. Isso não significa perfeição, mas um esforço contínuo para andar em retidão, buscando agradar a Deus em todas as áreas da vida. A preparação espiritual também envolve arrependimento, reconhecendo nossas falhas e pedindo perdão, para que não haja barreiras entre nós e Deus. A história está cheia de exemplos de pessoas que, por negligenciar sua vida espiritual, foram pegas de surpresa, e isso não deve acontecer com aqueles que esperam o retorno de Cristo. Por fim, a vigilância é essencial. Estamos vivendo tempos em que as distrações são abundantes e é fácil perder o foco. Porém, os que estão espiritualmente atentos não serão enganados pelos falsos profetas ou seduzidos pelas promessas vazias do mundo. Eles permanecem firmes, com os olhos fixos em Cristo, sabendo que, a qualquer momento, o grande desenlace pode acontecer. A preparação espiritual não é uma tarefa passiva, mas uma jornada ativa de fé e compromisso com Deus, para que, quando o dia chegar, estejamos prontos para receber nossa coroa. O tempo de decisão está se esgotando. Os eventos que estão por vir não são apenas histórias ou curiosidades da história, mas realidades que se aproximam a cada dia. O arrebatamento, o juízo e a eternidade estão à sua frente. E agora, mais do que nunca, você precisa tomar uma decisão. A Bíblia é clara ao dizer que o tempo da graça é agora. Amanhã pode ser tarde demais. O convite para aceitar Jesus como Salvador está diante de você, e não há escolha mais importante que você possa fazer. Este é o momento de abrir o coração e permitir que Cristo entre em sua vida. Ao aceitar Jesus, você não apenas garante sua salvação, mas também encontra paz em meio à tempestade. Ele promete estar ao seu lado, guiando-o, fortalecendo-o e oferecendo-lhe uma esperança que o mundo não pode dar. Para muitos, a decisão de seguir Cristo mudou radicalmente suas vidas, trazendo alegria, propósito e uma paz que vai além do entendimento. E essa mesma paz está disponível para você. Não há nada que você tenha feito que Ele não possa perdoar, nenhuma situação tão complicada que Ele não possa transformar. A decisão está em suas mãos. Então, por que esperar? As evidências estão por toda parte, e os sinais dos últimos dias são um lembrete claro de que o tempo é curto. Se você está pronto para tomar essa decisão, aceite Jesus hoje. Confesse com sua boca que Ele é o Senhor e creia em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Essa é a simples, mas profunda fórmula da salvação. Não adie mais essa escolha. Hoje é o dia da salvação, e esse é o momento de mudar o curso da sua eternidade. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continue aprendendo sobre os mistérios da fé e da história, e compartilhe essa verdade com aqueles que você ama. A jornada da fé é contínua, e nós estamos aqui para caminhar com você. Aceite a salvação hoje e viva o propósito que Deus tem para a sua vida. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.